A sua maior insegurança tem relação com o seu maior resultado, com o seu objetivo final. O que você sonha ser tem a ver com as suas maiores inseguranças. E se você vencer as suas inseguranças, você consegue realizar o seu maior objetivo. Você consegue se transformar na pessoa que você quer ser. Eu vou contar um relato meu que com certeza impacta muitas pessoas, que é eu era muito tímido, eu falava pouco. Então, essa insegurança me deixava mal. Eu queria fazer as coisas e não conseguia. E ultimamente eu comecei a mandar áudios, a fazer vídeos, fazer essas coisas, fazer tudo que eu tinha medo, que era a minha insegurança. E foi aí que eu encontrei o meu maior dom, a minha maior qualidade, que é simplesmente eu adoro conversar. Eu adoro estar me comunicando. Não importa se é em áudio, vídeo, conversando com pessoas, eu percebi que eu adoro fazer isso. Então, a nossa maior fraqueza, na verdade, é a nossa maior qualidade. Só que a nossa qualidade precisa ser treinada, ela tem que ser aprimorada. Muitas pessoas, quando se sentem inseguras, elas param de fazer as coisas, ao invés de simplesmente elas focarem em construir aquilo, em vez de elas aprimorarem, vencer aquele medo e se tornar mais forte. Se a gente tivesse a mentalidade de tudo que eu tiver medo, eu vou enfrentar, a gente se tornaria pessoas muito mais confiantes, muito mais poderosas, com muito mais resultados. Porém, a tendência é sempre que sentimos medo, a gente tenta fugir, a gente tenta ir para um lugar seguro e deixa de fazer essas coisas que nos causam medo. Então, se você sentir medo e não for colocar a sua vida em risco, simplesmente enfrente. Você enfrentar os seus medos, enfrentar suas inseguranças, se colocar sempre em desafio, vai fazer você evoluir absurdamente. Vai fazer você se tornar uma outra pessoa, uma nova versão que você nem imaginaria que você seria capaz de realizar aquilo. Você seria capaz de se tornar uma pessoa tão incrível. Então, a nossa insegurança sempre está linkada com a nossa melhor versão, com aquilo que a gente nasceu para ser. Então, comece a escrever aquilo que você quer ser. Escreva quem você é. Uma coisa que me ajudou bastante foi, ao invés de eu guardar tudo na minha mente, pensamentos, seguranças, todos esses pensamentos negativos que eu tinha, eu comecei a escrever. Então, isso dava para me notar o que eu precisava fazer, o que me travava, o que me impedia de crescer. E depois eu fui vendo que simplesmente escrever era uma coisa chata, era uma coisa que já não combinava comigo, eu precisava inovar. Que foi aí que eu comecei a mandar áudio, falando do meu dia, falando dos meus pensamentos, que depois disso, com muita prática, melhorou minha comunicação, melhorou minha dicção. Quando eu conversava com as pessoas sentiam uma comunicação diferente. Uma pessoa que tem uma comunicação diferente das outras, uma dicção boa. E isso foi me dando confiança. Até o ponto que eu comecei a me desafiar um pouco mais, comecei a mandar áudio para amigos. Então, tudo isso foi fortalecendo cada vez mais a minha comunicação, o meu mental, foi me trazendo confiança. E não à toa que agora eu estou gravando vídeos. E a ideia é gravar vídeos assim, no meio da rua, no meio do público. Então, já pensou? Uma pessoa que era tão tímida, mas tão tímida, introvertida, que não conseguia nem falar oi, simplesmente tá gravando vídeos, tá mandando áudio, tá fazendo ligações, tá fazendo muitas coisas. Eu tenho os meus objetivos ainda para a comunicação, mas aos poucos eu vou fazendo, eu vou realizando. E tudo isso vai me retornando. Tudo que eu tenho medo e eu enfrento, depois retorna para mim com mais energia, com mais confiança. Ou seja, eu vou me tornando cada vez mais imparável. Cada vez mais eu estou subindo os degraus. Então, simplesmente eu vou crescendo, eu vou me tornando milionário. Porque milionário simplesmente significa você crescer. Você tem tanta energia que você consegue fazer mais coisas. Eu penso dessa forma, o significado de ser milionário. Então, eu sou milionário porque eu estou enfrentando os meus medos, minhas inseguranças. Eu estou sempre no desconforto. Então, isso é positivo para mim. Isso me faz crescer. Isso me faz me tornar imparável. Cada vez mais que eu crio barreiras e eu vou ultrapassando, eu não recomeço do zero. Eu começo daquele checkpoint que eu ultrapassei. Eu penso na minha vida como um jogo. E cada vez mais tem novos níveis, novos desafios.
que cada vez mais eu vou me tornando melhor, eu vou entendendo a base daquele jogo. Então, pensar na vida como um jogo foi fundamental para mim. Foi importante. Eu me torno imparável com isso. Então, simplesmente vai e faça. Vença as suas inseguranças. As suas inseguranças são simplesmente as suas maiores qualidades. Só que as pessoas começam a fugir. As pessoas deixam para depois essa sensação de enfrentar as inseguranças. Sendo que a insegurança é o dom dela, que precisa ser aprimorado, que precisa ser aperfeiçoado. Então, simplesmente anote suas inseguranças e aprimore elas, uma por uma, se tornando cada vez melhor, cada vez mais imparável. Que isso retorna com muita confiança, muita convicção. Você vai notar a diferença em você. Por mais que dê frio na barriga, simplesmente vá lá e faça. Nada pode te parar. Desde que você comece a se desafiar, comece a se colocar na pressão, na zona de desconforto. E a melhor coisa é você enfrentar as suas inseguranças. Se nem as suas inseguranças podem te parar, quem pode te parar? Você é seu maior inimigo, ou você é o seu maior amigo. Então simplesmente vai lá, faça acontecer. Se você vence o que está aqui na sua mente, você vence qualquer coisa no mundo.